Cada vez mais se começa a falar de experiências que demonstram a vida depois da morte. E um indicador disso é a CNN americana dedicar um extenso artigo, dia 18 de agosto de 2025, sobre as experiências no leito da morte ou visões no leito de morte. Este artigo fala sobre as experiências que Scott Johnson, um assistente social, tem presenciado ao longo da sua carreira. O vídeo resume esse artigo. Scott Johnson mal podia acreditar no que tinha diante dos olhos, embora se esforçasse por disfarçar o espanto. Estava a visitar Buddy, um cliente idoso, na sua modesta casa na Carolina do Norte. Buddy tinha acabado de perder May, a esposa com quem partilhara 4 décadas de vida. Ela encontrava-se acamada, vítima de Alzheimer. Durante 9 meses, Johnson, assistente social em cuidados paliativos, acompanhara o casal. Nesse tempo, nunca ouvira a idosa pronunciar uma só palavra, nem a abrir os olhos mais do que uma única vez. A preocupação de Johnson não era apenas com May, mas também com Buddy. O homem, sem filhos e sem apoio, tinha sido o cuidador exclusivo da esposa durante anos e tentava proporcionar-lhe pequenos momentos de conforto. Costumava abrir a janela para que ela sentisse o perfume das flores que tinha plantado para ela e muitas vezes, enquanto trabalhava no jardim, conversava com ela, relembrando passagens da vida que haviam partilhado. Naquele dia, ao sentar-se junto de Buddy, Johnson notou que a tristeza profunda do homem parecia ter-se dissipado. Perguntou-se o que teria provocado aquela mudança. Ela esteve a falar com os anjos, explicou Buddy. E, na última hora, Deus fez-me compreender. A menção a Deus não surpreendeu Johnson. Sabia que Buddy era um homem de fé, habituado a ler a Bíblia e a frequentar a igreja. Mas, de repente, Buddy fez-lhe uma proposta inesperada. Quer ver uma coisa? Perguntou. Saiu da sala e regressou com algumas fotografias da esposa, tiradas pouco antes da sua morte. Johnson ficou sem palavras ao observar a primeira imagem. May parecia estar a fazer algo que lhe parecia impossível. Folheando o resto das fotografias, a surpresa de Johnson deu lugar a um assombro crescente. E não conseguiu evitar a pergunta que lhe ecoava na mente. O que é que estava a acontecer ali? Flutuar em direção a uma luz intensa no final de um túnel, sentir uma súbita onda de paz e alegria, reencontrar familiares já falecidos. Estes são alguns dos elementos mais comuns nas chamadas experiências de quase morte. Muitas pessoas que passam por estas situações relatam-nas como vivências profundamente transformadoras, que despertam fé em Deus e reforçam a crença numa vida depois da morte. O que Johnson presenciou nas fotografias, porém, pertencia a outra categoria de fenómenos, conhecidos como visões de leito de morte ou visões de fim de vida. Trata-se de experiências em que alguém prestes a falecer, estando desperto, afirma ver e até conversar com visitantes misteriosos, sejam familiares já falecidos, figuras espirituais ou outros seres. Por vezes, a pessoa moribunda faz perguntas intrigantes, como: quem eram aquelas pessoas simpáticas que vieram ontem à noite? Ainda que ninguém as tenha visitado no hospital. Para muitos doentes terminais, estas visões são interpretadas como sinais de Deus. Trazem consolo, reduzem o medo de partir e transmitem a certeza de que não enfrentarão a morte sozinhos. Mas os efeitos não se limitam a quem está no leito. Também podem transformar espiritualmente familiares e cuidadores. Quando Johnson iniciou a sua carreira em cuidados paliativos, há mais de 3 décadas, tinha uma postura completamente diferente. Ateu convicto, evitava qualquer conversa sobre fé com os pacientes. Se alguém lhe pedia para rezar, mudava de assunto. Não dava crédito às visões de fim de vida. Achava que era um disparate, recorda. Sabia que existiam relatos, mas interpretava-os como delírios provocados pela doença, pela falta de oxigênio ou simplesmente pelos efeitos da morfina. A crença em Deus também estava fora de questão. Identificava-se como existencialista, via o ser humano como o único responsável por encontrar sentido na vida. Não tinha nada de espiritual em mim, admite. Acreditava que a vida não possuía significado em si mesma. Não havia alma, nem ordem moral ou espiritual superior, nem recompensa depois da morte. Hoje, a realidade é outra. Johnson transformou-se num inesperado porta-voz das visões de leito de morte e de experiências semelhantes. Escreveu livros, publicou artigos, deu entrevistas e participou em podcasts sobre o tema. Um dos seus romances, Lightkeepers, Guardiões da Luz, foi inspirado diretamente pelas situações extraordinárias que presenciou ao longo dos anos junto de pacientes em fim de vida. Atualmente, Johnson faz parte da maioria dos norte-americanos que, de acordo com uma sondagem recente do Pew Research Center, acreditam na existência da alma, na vida após a morte e em algo espiritual que transcende o mundo físico. O que provocou essa mudança? Segundo ele, não foi apenas uma fotografia. Foi o resultado de centenas de experiências marcantes que viveu ao longo da sua carreira e dos testemunhos diretos de pacientes.
Um desses momentos decisivos começou quando um veterano de guerra lhe perguntou, de forma inesperada, se acreditava em fantasmas. Segundo a enfermeira de cuidados paliativos Adelaide Vlaus, autora do recente best-seller The In-Between, Entre a Vida e o Depois, a maioria dos profissionais da sua área permanece, em média, apenas 5 anos na profissão. Já Scott Jansen, por outro lado, dedica-se aos cuidados paliativos há 33 anos. Aos 62 anos, continua a trabalhar num grande centro de saúde da Carolina do Norte, que o envia regularmente a diferentes pontos do estado. Ele afirma que este trabalho lhe mostra, de forma clara, aquilo que realmente importa na vida. Costumo perguntar às pessoas como gostariam de passar o tempo que lhes resta, disse. Nunca ninguém me respondeu. Quero viver até ver esta lei aprovada ou até que este cargo político mude de mãos. O que ouço, quase sempre, é: quero segurar a mão da minha mãe. Quero escutar os meus netos a brincar na sala ao lado. Certa vez, no entanto, Jansen recebeu uma pergunta para a qual não tinha resposta. O paciente chamava-se Evan, nome fictício. Tinha mais de 90 anos, sofria de cancro há 4 anos e carregava uma depressão antiga, trazida dos tempos em que servira num hospital de campanha durante a Segunda Guerra Mundial. Rezava pela morte, cansado de tanto sofrimento. Numa das visitas, Jansen percebeu que o semblante carregado de Evan parecia ter-se aliviado. Ao perguntar-lhe a razão, ouviu uma história marcante. Evan contou que, durante a guerra, estivera numa batalha com elevadas baixas. Os feridos chegavam incessantemente de comboio, e ele passou aquele dia gelado a transportar soldados ensanguentados em macas para dentro do hospital de campanha. A certa altura, exausto, deixou escapar uma maca das mãos. O corpo caiu, revelando os intestinos à vista, libertando vapor no frio. O soldado morreu ali mesmo, diante de Evan. Mais tarde, já deitado na enxerga, chorei sem parar, disse Evan. Chorava por aquele rapaz e por todos os outros que vi morrer. Foi nesse momento que levantou os olhos e viu um soldado sentado na ponta da enxerga. O homem, envolto em luz, transmitiu-lhe sem palavras uma mensagem. Apesar de toda a dor e crueldade do mundo, somos todos amados e estamos ligados uns aos outros. Evan relatou que o soldado voltou a aparecer-lhe algumas vezes durante a guerra, mas desapareceu quando o conflito terminou. Agora, mais de 40 anos depois, tinha regressado. Na noite anterior à conversa com Jansen, o soldado reaparecera, desta vez falando diretamente com ele. Disse-me que está comigo, que vai ajudar-me a atravessar quando chegar a hora de partir. Pouco tempo depois de partilhar este testemunho, Evan faleceu. No início, essas histórias não despertavam inspiração em Jansen. Pelo contrário, deixavam-no irritado. Ele tinha escolhido os cuidados paliativos para melhorar a vida das pessoas neste mundo, não para refletir sobre o que poderia existir depois da morte. Jansen crescera numa família católica irlandesa de classe média alta, com forte preocupação por questões de justiça social. Durante a adolescência, estudou alguns anos numa escola privada exclusivamente frequentada por alunos brancos, mas acabou por convencer os pais a transferi-lo para uma escola pública racialmente integrada. Formou-se com mestrado em História Americana e em Serviço Social. Antes de se dedicar aos cuidados paliativos, trabalhou com sem-abrigo, jovens em conflito com a lei e em programas de alfabetização. Via na sua profissão uma forma de apoiar pessoas marginalizadas. No entanto, encarava a religião sobretudo como um mecanismo de medo e de controle social. Essa percepção confirmava-se em muitos dos seus pacientes, que se sentiam aterrorizados com a ideia de um Deus punitivo. Alguns viam a própria doença como castigo divino e temiam acabar no inferno. Sempre que ouvia alguém falar em rendição espiritual, a minha reação era imediata. Rendes-te tu, eu não, recorda Jansen. O capelão de cuidados paliativos Tom Bison, que trabalhou com ele no início da década de 1990, lembra-se de um Jansen distante, zangado e resistente a qualquer tipo de espiritualidade. Ele não deixava que as pessoas se aproximassem, contou Tom, e não hesitava em mostrar irritação em público, até mesmo contra colegas. Mas as histórias sobre experiências ligadas ao além continuavam a surgir, vindas de pacientes religiosos e também de não crentes, o que lentamente começou a abalar as suas certezas. Uma dessas histórias veio de um jovem pai com cancro no cérebro. Estava profundamente deprimido, atormentado pela ideia de não poder acompanhar o crescimento dos filhos. Um dia, no entanto, Jansen encontrou-o visivelmente mais animado. Ao perguntar o motivo, recebeu uma resposta inesperada. Ele disse-me: recebi a visita de um rapazinho. Tinha mais ou menos a idade do meu filho. Parecia feliz. O menino disse-me: vai correr tudo bem. Estou aqui para te ajudar. O homem explicou que tinha respondido ao rapaz que ainda não estava pronto para partir, porque o aniversário de um dos filhos estava próximo. O menino, então, teria prometido voltar na terça-feira seguinte. A partir desse momento, a depressão do doente desapareceu, contou Jansen. E adivinha em que dia ele morreu?
Exatamente na terça-feira combinada. Histórias como estas podem soar improváveis, mas muitos investigadores afirmam que a ciência tem explicações possíveis. Segundo especialistas, experiências de quase morte e fenómenos semelhantes resultariam de alterações neurológicas em pessoas no fim da vida. É relativamente comum que doentes em fase terminal manifestem a chamada lucidez terminal, uma súbita recuperação de clareza mental, durante a qual reconhecem familiares e até conseguem interagir com eles. Jansen conhecia bem estas teorias e, durante muito tempo, acreditou nelas. Ainda assim, dizia que não eram suficientes para explicar tudo o que presenciava. Citava, como exemplo, o caso da mulher com Alzheimer em estado avançado, cuja história ficou registada em fotografias e o deixou perplexo. Mas afinal, o que é que se estava realmente a passar? O marido dessa mulher, Buddy, era uma pessoa prática, nada dado a excessos. Antes da reforma, acordava todos os dias às 3h30 da manhã para distribuir produtos lácteos pelas lojas da região. O que Jansen conheceu foi uma mulher debilitada, incapaz de levantar a cabeça sem ajuda, de boca entreaberta e quase sem qualquer reação. A doença tinha-lhe destruído o corpo e a mente. As fotografias mostradas por Buddy, no entanto, revelavam algo totalmente diferente. Ele contou que, ao ouvir ruídos vindos do quarto, entrou e encontrou a esposa sentada na cama, a mover as mãos como se conversasse com alguém invisível. Foi buscar então a máquina fotográfica e começou a registar o momento. Numa das imagens, ela olhava para Buddy e agradecia-lhe por todo o cuidado ao longo da doença. Em seguida, voltou-se para a presença invisível e murmurou: "É tão lindo." Cerca de 1 hora depois dessas fotografias, May faleceu. Para Jansen, o que aconteceu não podia ser explicado como simples lucidez terminal. Ela sorria, contou. Os olhos tinham um brilho azul intenso, quase iluminado. Mas como era possível? O cérebro daquela mulher tinha sido devastado pela demência. As ligações neurológicas estavam destruídas. Como podia reconhecer o Buddy e ainda agradecer-lhe? Segundo Jansen, há uma diferença clara entre visões de fim de vida e alucinações provocadas por medicamentos. Estas últimas são desarticuladas e confusas, enquanto que as primeiras têm uma estrutura coerente. Nas visões de leito de morte, há um fio condutor. Alguém aparece, transmite uma mensagem clara e muitas vezes promete acompanhar a pessoa na travessia final, explicou. Mas aquilo que realmente abalou as convicções de Jansen não foi um caso que ele guardava com carinho. Foi, na verdade, algo que durante muito tempo tentou apagar da memória. Tudo aconteceu pouco depois da meia-noite, numa noite de neve, no apartamento de Jansen, no interior do estado de Nova York. Tinha então 23 anos, era estudante de pós-graduação em História na Universidade de Syracuse e sentia-se exausto. Estava deitado quando, de repente, foi despertado pelo som de uma sirene de ambulância. Durante anos, nunca mais pensara nesse episódio. Mas a memória regressou inesperadamente quando um dos seus pacientes, o veterano da Segunda Guerra Mundial que dizia ter visto uma presença luminosa ao lado da enxerga, lhe perguntou se alguma vez lhe tinha acontecido algo fora do comum. Jansen nunca tinha partilhado aquele episódio com ninguém. O acontecimento não se encaixava na sua visão do mundo de então, por isso tinha-o colocado de parte. Mas agora era impossível ignorar. Naquela noite, após acordar, ficou intrigado por conseguir identificar a origem da sirene. Parecia vir de um canto do quarto. Em seguida, ouviu claramente o som de uma maca a rolar sobre o alcatrão e a voz de um homem a ordenar: "Tragam-no depressa para aqui." Assustado, correu até à janela, mas não havia ninguém na rua. Aproximou-se do espelho, verificou as pupilas e até fez contas matemáticas para se certificar de que não estava a enlouquecer. Tudo parecia normal. Voltou então para a cama, convencido de que fora apenas um sonho intenso. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o pai, a dar-lhe a notícia de que o tio Eddie tinha morrido num acidente de carro. Ainda atordoado, Jansen perguntou a que horas tinha ocorrido a tragédia. Ocorreu precisamente à mesma hora em que ele acordara com a sirene. Nesse mesmo dia, aconteceu algo ainda mais estranho. Um rádio avariado que estava em cima da sua mesa ligou-se sozinho e começou a tocar Let It Be, a canção dos Beatles inspirada num sonho de Paul McCartney sobre a mãe falecida. Para Jansen, ouvir aquela música, de uma das bandas preferidas do tio, foi como receber uma mensagem. Disse que, naquele instante, foi tomado por uma sensação de paz e conforto que parecia vir de outro lugar. Após mais de 30 anos a acompanhar pessoas nos seus últimos dias, a visão de Jansen sobre a vida e a espiritualidade transformou-se profundamente. Quando me perguntam se acredito em Deus, a minha resposta é sim. Mas Deus pode significar coisas muito diferentes para cada pessoa, explicou. Para mim, trata-se de uma energia ou força consciente que une todos nós. Acredito que, quando morremos, regressamos a essa origem, que eu chamo de Deus. Durante muito tempo, encarava a morte como uma espécie de predador implacável,
pronto a destruí-lo. Mas, ao longo dos anos, foram os seus pacientes que lhe mostraram outra perspectiva, a de que a consciência humana não desaparece com o fim do corpo físico. Hoje, Jansen também acredita mais na humanidade. Diz que o trabalho o levou a repensar a forma como via a nossa espécie. É fácil entrar numa casa e achar que tudo ruiu, contou, referindo-se às visitas a doentes terminais. Mas aprendi a confiar que, por baixo do medo e da dor, existe em cada pessoa um espaço interior de bondade, de força e de capacidade para enfrentar situações que nunca imaginariam suportar. Passei 33 anos a testemunhar isso. Os que convivem com ele há muito tempo também notaram mudanças claras. Ele está muito menos crítico, disse a irmã, Patricia Hoffman. Valoriza tanto a vida que, em vez de matar, é capaz de retirar cuidadosamente de casa um inseto ou até uma cobra venenosa do jardim. Segundo ela, Jansen desenvolveu uma nova forma de olhar os outros. Consegue ver o bem em toda a gente. Tem a capacidade de ignorar os defeitos superficiais e ir direto ao que somos no essencial. Essa transformação, em parte, ele atribui à esposa, Sarah, a quem reconhece o papel de o ter ajudado a abrir-se à espiritualidade. Ele viveu experiências intensas ao lado de pessoas em fim de vida que não se encaixavam na sua antiga visão do mundo, explicou Sarah. Isso obrigou-a a aceitar, pouco a pouco, a possibilidade de uma dimensão invisível da existência. Essas experiências acabaram também por levar Jansen a relacionar-se com as pessoas de uma forma diferente. Há um episódio que ilustra bem essa transformação. Ocorreu cerca de 3 anos depois de ele ter visto as fotografias da esposa de Buddy. Já passava da meia-noite quando recebeu uma chamada de uma enfermeira. Uma das suas pacientes tinha falecido, e o marido, Cliff, estava profundamente abalado. Jansen pegou no carro e conduziu pela noite até à casa do casal. Ao chegar, encontrou Cliff de pé, imóvel, ao lado do corpo da esposa, deitada na cama. 2 funcionários da casa funerária, homens grandes de fato escuro, preparavam-se para levar o corpo quando Jansen percebeu que Cliff se contraía de dor. Aproximou-se e perguntou-lhe se queria despedir-se da mulher em particular. «Podemos fazer uma oração primeiro?» perguntou Cliff. Formou-se então um círculo em torno da cama. Cliff, 2 dos seus filhos, Jansen e os homens da agência funerária. De mãos dadas e cabeças baixas, permaneceram em silêncio. Nesse momento, Cliff apertou a mão de Jansen e pediu-lhe que fosse ele a conduzir a oração. Jansen sentiu um nó na garganta. No início da carreira, quando ainda era um jovem ateu convicto de que apenas os fracos precisavam de um Deus, teria recusado. Teria arranjado maneira de se esquivar à situação. Mas agora, ao ver a dor estampada no rosto de Cliff, simplesmente fechou os olhos e começou a falar. Querido Deus, ouviu-se a dizer, agradecemos pela vida de Reba e por todas as vidas que ela tocou. Jansen continuou com mais algumas palavras. Quando terminou, achou que tinha falhado, gaguejara demasiado, as palavras tinham-lhe saído entrecortadas. Mas, ao abrir os olhos, viu Cliff aproximar-se e envolvê-lo num abraço forte. Com lágrimas no rosto, o viúvo agradeceu-lhe de uma forma que Jansen jamais esqueceria. Obrigado, irmão Scott.